Meus amados, paz seja convosco, sejam todos bem-vindos. Presbítero Mateus Siqueira aqui, com muita alegria, trazendo mais um vídeo para vocês que nos acompanham no nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma lista, sim, nós vamos elencar aqui 5 personagens mais importantes dentro do contexto da Bíblia. E aqui nós já queremos adiantar para vocês que Jesus não vai fazer parte dessa lista. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é Deus. Por isso, não tem como compará-lo. Então, nós vamos usar aqui personagens do Antigo e do Novo Testamento e vamos colocá-los na escala da minha opinião de importância. E vocês já devem estar imaginando que essa lista ela pode causar divergências. Ela pode ser diferente dependendo de quem a faça. Então eu quero te pedir ajuda para nós fazermos esse vídeo. Se você não concorda com os 5 personagens que eu elenquei aqui, como sendo os mais importantes ou os mais influentes dentro do contexto da profecia bíblica, você coloque aqui nos comentários a sua lista. Elenque aqui os 5 personagens que você acha que são mais importantes em toda a história bíblica. Quero aproveitar esse ensejo e pedir para vocês também apoiarem o canal. Se você não é inscrito, ative as notificações para que você possa receber novas notificações. Se inscreva no nosso canal, se inscreva na nossa página do Facebook, que você possa nos seguir também no Instagram. Eu vou estar disponibilizando aqui na tela o nome que você precisa buscar quando você estiver usando essas redes sociais. Tanto da nossa página do Facebook, está aqui na tela, do nosso canal do YouTube, está aqui na tela, e também do nosso Instagram. Fazendo isso, você apoia o nosso canal, nos ajuda a crescer, nos ajuda a melhorar o nosso conteúdo, além de você edificar a sua vida espiritual através de uma palavra bíblica, você também estará nos auxiliando, tá bom? Então peço com muito carinho que você venha curtir o vídeo, compartilhar com os seus amigos os nossos conteúdos, com os seus familiares, os nossos vídeos, que é uma forma de você trazer uma palavra de Deus, evangelizá-los, ajudá-los em alguma situação, porque a Bíblia ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é vida. E além de edificar vocês, isso também estará nos auxiliando. Então, somos muito gratos. Deus abençoe sua vida. Sem mais delongas, vamos para a nossa lista. 5º personagem, Pedro. Originalmente chamado de Simão, era filho de João e irmão de André. Antes de ser chamado por Jesus, trabalhava com seu pai como pescador. Pedro sempre encabeça a lista dos discípulos de Jesus, não porque tenha sido o primeiro a ser chamado, mas devido ao fato de ser líder entre os discípulos. Pedro, no decorrer da sua história como apóstolo, enquanto andava com Jesus, vai mostrar uma vulnerabilidade, quando por algumas vezes ele age de forma inconsequente, mas ao mesmo tempo ele vai ter voz ativa de liderança no meio dos 12. É Pedro quem anda sobre as águas, é Pedro quem recebe a revelação que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Pedro, que por vezes era inconstante na sua atitude, como no ato que ele nega Jesus por 3 vezes. Pedro também, ele vai ser um discípulo que alcança coisas extraordinárias, como andar sobre as águas,
como receber a revelação do próprio Deus, que Jesus era o Salvador. Pedro é este personagem que no decorrer da sua história cresceu com Deus, a sua fé amadureceu. E quando nós olhamos para o seu apostolado, nós vamos ver que Pedro, ele vê cumprir na sua vida a palavra ou a promessa de Jesus. Quando ele havia negado o Cristo e Jesus agora ressuscita, Jesus agora vai reaparecer para eles. E a Bíblia diz que Jesus o faz um convite: Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E nós vamos ver que a palavra de Deus se cumpre, porque é Pedro quem prega no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo. É Pedro quem lidera a primeira igreja, é Pedro quem lidera a eleição do apóstolo que vai substituir a Judas, é Pedro quem dá as coordenadas em todo o livro de Atos dos Apóstolos em relação à liderança, às decisões que são tomadas pelo colegiado da igreja. Então nós vamos ver que, além disso, Pedro deixa alguns escritos de suma importância. Foi originalmente das palavras de Pedro que surgiu o Evangelho segundo Marcos, que era um de seus discípulos. Pedro, ele escreve também epístolas, cartas que levam o seu nome. Pedro, ele está elencado como nosso quinto personagem por sua importância em relação à liderança da igreja que Jesus instituiu na terra. Quarto personagem, Davi. Davi é considerado o maior rei que reinou sobre Israel e é ancestral humano do Senhor Jesus. Sua história, suas realizações receberam um tratamento extensivo e especial no contexto bíblico. Do livro de 1 Samuel, no capítulo 16, até o livro de 2 Reis, no capítulo 1, no livro das Crônicas dos Reis de Israel, do capítulo 2 até o capítulo 29. Nós vemos que todos estes livros são destinados a contar a história de Davi. É o personagem com mais páginas bíblicas destinadas a contar a sua história. Não bastasse isso, Davi é também o personagem mais citado de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos ver que esse homem, quando nós olhamos para a sua história, ele é, de fato, o homem segundo o coração de Deus. Um personagem ímpar, um personagem especial, um personagem amado por Deus, que apesar dos seus erros, foi importantíssimo na história de Israel. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Terceiro personagem, Abraão. A história de Abraão começa em Gênesis, no capítulo 11, a partir do versículo 26, com o seu nascimento, e termina em Gênesis capítulo 25, quando é sepultado em Macpela pelos seus filhos Isaque e Ismael. Abraão é o primeiro patriarca e é o que tem o registro mais longo, e isso reflete a importância do pai de todos que creem. Abraão é um homem que foi chamado por Deus e a sua fé amadureceu. Abraão recebeu de Deus promessas que em seu nome todas as famílias da terra seriam benditas. O homem que recebeu de Deus a missão de iniciar a nação, ou o homem que recebeu de Deus o privilégio de ter a nação escolhida por Deus na sua descendência. Nós vamos ver que na narrativa bíblica, onde conta a história de Abraão, Abraão era um homem tão próximo de Deus que quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, Deus vai enviar anjos para contar a Abraão o que aconteceria.
E quando Deus vai justificar a sua atitude, o texto bíblico está dizendo: faria alguma coisa o Senhor sem antes anunciar a seu servo Abraão. Perceba que Abraão foi amigo de Deus. Abraão andou com o Senhor e Abraão herdou de Deus a promessa e se tornou o primeiro e principal patriarca da nação de Israel. Abraão, um homem de fé. Segundo personagem, Paulo. Judeu, fariseu, encontrado pela primeira vez no contexto bíblico no livro de Atos, com seu nome ainda em hebraico, Saulo. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, cidade localizada na Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. Após a sua conversão, descrita no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, Paulo vai se tornar um servo do Senhor, um fiel seguidor de Cristo. E agora, o perseguidor vai ser perseguido e ele se torna o apóstolo dos gentios. De forma bem resumida, Paulo foi muito importante para a igreja dos dias atuais. Paulo, quando nós olhamos para o contexto bíblico, é responsável por boa parte dos escritos do Novo Testamento. Paulo, ele evangelizou quase que todo o mundo conhecido da época, isso incluindo a Europa, incluindo boa parte da Ásia, nas suas 3 viagens missionárias que realizou. Paulo sofreu muito por causa do evangelho, foi preso de forma injusta, mas ainda assim não negou o nome do Senhor. Pelo contrário, continuou ensinando, continuou encorajando a todos que ensinassem e foi um dos personagens mais importantes, tanto nas suas obras de evangelismo, quanto no que ele deixou em escrito, que boa parte do que ele escreveu hoje são quase que a totalidade da doutrina que a igreja segue nos dias atuais. Paulo, apóstolo dos gentios, apóstolo de Jesus, homem de Deus. Primeiro personagem, Moisés. Moisés era filho de Arão e Joquebede, era irmão de Arão e Miriam. Nasceu durante os terríveis anos em que os egípcios decretaram que todos os bebês do sexo masculino fossem mortos ao nascer. Seus pais o esconderam em casa e depois o colocaram no meio da vegetação, na margem do rio Nilo, dentro de um cesto de junco. A descoberta daquela criança pela princesa, filha de Faraó, foi providencial e ela salvou a vida do menino. Seu nome significa aquele que tira. É um lembrete desde o começo obscuro, quando a sua mãe adotiva lhe disse: eu o tirei das águas. Mais tarde, o Senhor o chamou para ser líder, por meio do qual falaria com o Faraó, tiraria seu povo do Egito e o levaria à terra prometida. No processo desses eventos, Israel sofreu uma transformação, pois deixou de serem escravos de Faraó para ser o povo de Deus. Os israelitas formaram uma comunidade mais conhecida como povo da aliança, estabelecida pela graça e pela soberania de Deus. O Antigo Testamento associa Moisés com a aliança, a teocracia e a revelação no Monte Sinai. O grande legislador foi o mediador da aliança mosaica. Esse pacto foi uma administração da graça e das promessas, pelas quais o Senhor consagrou a um povo a si, mesmo por meio da promulgação da lei divina. Deus tratou com seu povo com graça, de suas promessas a todos
que confiaram nele e os consagrou. Moisés foi esse personagem que recebeu de Deus a missão de tirar o povo do Egito e levá-los à terra prometida. Não bastasse isso, Moisés recebeu de Deus a lei, os mandamentos. Moisés, ele foi amigo de Deus. A Bíblia chega a citar que não houve homem algum como Moisés, que falava com Deus face a face. Moisés viu a glória de Deus no Monte Sinai. Moisés ouviu a voz de Deus que bradava desde a nuvem do testemunho. Moisés, um homem próximo de Deus. Tá aí, meus irmãos, esta foi a lista dos 5 personagens mais importantes da Bíblia Sagrada, ou 5 personagens mais influentes. Se você concorda com essa lista, coloque aqui nos comentários. Se você não concorda, escreva aqui embaixo a sua lista, elenque aqui os seus personagens, ou os seus 5 personagens mais importantes, que nós vamos aí acompanhar a listagem de cada um. Quero aqui agradecer a vocês que nos têm seguido, que têm nos acompanhado. Nós criamos aí algumas playlists. Se você gostou desse vídeo, acompanhe também as demais playlists. E lembraram aqui, inscreva-se no canal, curta o vídeo, que Deus abençoe sua vida e até a próxima.